Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Vasco, torcedora do Vasco da Gama. Tudo bem, gente? Espero que sim, desejo aí um grande ano novo, né? Grande 2023 para o Gigante, né? E para vocês também, torcedores e torcedoras do Gigante da Colina. Este clube sensacional, maravilhoso, né? Um dos maiores do mundo, né? E que gerou para vocês aí, entregou para vocês muita infelicidade quando foi para a Série B, quando lá ficou, sem subir na temporada seguinte, né? Mas que agora sinaliza coisas muito positivas para 2023, né? É muito provável que coisas muito interessantes sejam entregues aí para vocês, muita alegria, muito riso, muita leveza, muita felicidade possa ser entregue para vocês, torcedores do Vasco, em 2023, né? Este é o meu desejo, mas também eu diria para vocês que há sinais de que isso de fato pode acontecer, apesar de algumas coisas, nem tudo está necessariamente bem, evidentemente, porque nem tudo é 100%, né? Mas realmente eu acho que os sinais são muito positivos. Neste vídeo eu quero conversar com vocês sobre El Pumita Rodrigues, né, que é o novo contratado do Vasco da Gama. A gente vou falar um pouquinho sobre outras contratações, tá? Mas antes de quaisquer coisa, gente, feliz ano novo para todos vocês aí. Muito obrigado pela gentileza de apoiar muito o meu canal aí em 2022. Espero que a torcida do Vasco apoie ainda mais, né? Então divulga aí meu canal para os amigos de vocês, vascaínos, né? E vascaínas, né? Para que a gente possa debater muito mais sobre o Vasco aqui, termos muito mais vídeo aqui no canal do José Novares, tá bom, gente? Então vamos falar sobre o Pumita Rodrigues. Antes disso, falar para você, só lembrar para você que esse vídeo tem o patrocínio da OneXBet, tá? Que é uma casa de aposta. Para você que curte aí uma aposta esportiva, tira lá na Europa essa casa de aposta, a OneXBet, como a mais confiável do mundo, né? E ela também tem algo muito interessante aqui. Ela não tem burocracia, né? Quando você pede um saque, se você conseguir uma boa grana lá, você vai receber com muita facilidade. Em outras casas de aposta, se você pedir um saque pequeno, você recebe. Quando você pede um saque, se você ganhar um bom dinheiro e pedir para sacar, meus amigos, a parada é bem complicada. Aí você percebe que tem casa de aposta que é diferente uma das outras, né? Que é mais? É também uma casa de aposta que não fica suspendendo mercados nos acréscimos dos jogos. É também uma casa de aposta que trata você como consumidor e não como um mero apostador qualquer. Tá bom, gente? Então vamos lá. Não conhece? Usa o link que está na descrição do vídeo, também no comentário fixado, para você se cadastrar na OneXBet. E depois, se você quiser, pega o código promocional OneXJosa, coloca lá para você dobrar o valor do seu primeiro depósito, caso você queira. Mas também para notificar para eles que vale a pena investir neste canal aqui, do José Novares, tá bom, gente? O OneXBet tá aqui no comentário aqui, fixado, tá? Se cadastra lá para dar uma força aqui pro canal, tá bom, gente? Fechando parênteses, falando então sobre esta contratação. Na minha opinião, o Vasco acertou demais na contratação do Pumita Rodrigues. Por quê? O José Luiz Rodrigues, eu vi esse jogador na canteira, tá? Eu vi ele na base do futebol uruguaio. Já era tido como uma grande promessa, uma das grandes promessas do futebol uruguaio. Muitos falavam que seria o titular da posição na seleção do Uruguai em pouco tempo. Ele é da seleção, né? Mas neste momento ele é reserva da seleção, né? É um jogador que realmente tem... Ele é da canteira do Danúbio, né? Ficou muito tempo no Danúbio, depois foi para Racing de Avejaneira, depois voltou para o Uruguai para jogar ali no Fênix, depois foi parar no Nacional. É um jogador que teve uma trajetória sensacional na canteira, na base da seleção do Uruguai também, fazendo parte aí das seleções sub-20 do Uruguai, né? Agora, quando esse jogador ele sobe para o elenco principal, ele no primeiro ano ele joga muita bola, depois ele começa a praticar certas irregularidades, né? Fazer um jogo muito bom, outro jogo que não é tão bom assim, né? E isso marcou muito a carreira dele. É um jogador que tinha um trabalho muito bom quando chegava, né, ao campo de ataque, né? E nem sempre recompunha com a mesma qualidade, né? Então a transição ofensiva dele tinha uma qualidade que não era acompanhada pela transição defensiva, né? Em alguns momentos, contudo, isso não se via. Ele fazia um jogo excelente, tanto transitando para o campo de ataque, como também recompondo para o campo de defesa, né? Ou seja, a irregularidade, os altos e baixos, marcaram durante um tempo aí a carreira do Pumita Rodrigues, né? Notadamente quando ele foi para o Racing de Avejaneira, né? Faltava alguma coisa nesse jogador. Faltava uma certa inteligência, faltava leitura dos acontecimentos do jogo para saber o momento certo de retornar para o campo de defesa. Faltava leitura também para saber fazer o passe mais correto, né? Atacar o espaço, gerando mais profundidade para a equipe, ou não, né? Então faltava um pouco mais de inteligência para o Pumita, que a gente fala dele, parece que ele é um veterano de 40 anos. Não, o cara tem 25 anos só. 25 anos. Só que ele é muito prematuro, né? Muito prematuro, e há muito tempo que ele pediu uma contratação para o futebol brasileiro, na minha opinião, porque
era um jogador que, a despeito dos seus altos e baixos, quando ele jogava bem demais. Mas era discutível, porque tinha, como eu falei, esses altos e baixos aí, em alguns momentos, essa irregularidade, que também foi praticada no Racing. Quando ele volta agora para o Uruguai, já no Fênix, ele já joga muito bem, né? Mas no Nacional, ele demonstra uma maturidade na carreira que ele não tinha até 2 anos atrás, por exemplo. Que a gente começa a construir a partir de 2 anos para cá, mas que ele não tinha há 2 anos atrás, né? Eu vejo justamente nesse ponto aí, o time correto de fazer a recomposição, o grande salto na carreira do Pumita Rodrigues, né? Um jogador que, quando vai para o campo de ataque, como eu falei, ele participa muito bem das ações de construção da equipe, né? Ele consegue trabalhar muito bem naquela função ali, de um lateral que aprofunda, e mesmo que pelo setor direito, consegue também, às vezes, trabalhar até mesmo a construção, fazendo um passe mais determinante, né? Colocando essa bola rasteira dentro da área, que é uma bola sempre muito complicada para a zaga defender, né? É um jogador também que oferece para o Vasco da Gama a possibilidade de jogar do outro lado, gente, de lateral esquerdo. Eu sempre chamo a atenção para esse ponto. O cara que é canhoto, por incrível que pareça, na minha opinião, ele tem mais facilidade de jogar pelo lado esquerdo, pelo lado direito, do que o cara que é destro jogar pelo lado esquerdo. Só que o cara que é destro joga bem pelo lado esquerdo quando ele é extremo. Um cara que é destro, quando joga de lateral, nem sempre, lateral esquerdo nem sempre funciona. Há, contudo, algumas exceções. Para mim, o José Luiz Rodrigues é uma dessas exceções. Um cara que, quando colocado também de lateral esquerdo, também consegue funcionar muito bem. De tal forma que eu acho que o Vasco está contratando um lateral que vale por 2. Um lateral que pode ser aquele lateral pela direita ou também pela esquerda, a depender da situação, da necessidade do Barbieri, pode ser perfeitamente uma coisa ou outra. É também um jogador que pode entregar como volante, ele pode ser um volante colocado naquele setor direito, sabe? Também atua muito bem, também manda muito bem, até porque, como volante, eu acho que ele é um volante defensivo muito bom, que cobre, né, a lateral, né? Acho que tem uma questão aí de caminhar um pouco com a bola, que é algo que precisa ser desenvolvido, mas por exemplo, um volante, na posição de volante, ele consegue fazer um primeiro passe muito bom. Mas eu acho que dá para evoluir muito como volante esse jogador. Muito mesmo. Muito mesmo. Tá? Não é, por exemplo, um lateral de muitos dribles. É um lateral que dribla quando pode e quando acha que é necessário. É um lateral que ganhou muito entendimento, por exemplo, dos duelos, né? Da correlação de forças que ele vai ter com o duelo, para saber se ele tem que duelar mesmo ou se tem que fazer o passe, soltar essa bola. E tem esse entendimento que aquele que vai marcá-lo, né? O seu marcador, é um cara que vai ser superado ou não. Então, em geral, ele decide muito bem antes, né, do duelo o que fazer. Se vai duelar de fato com o seu marcador ou se de fato vai fazer um passe para dar né, para fazer com que a jogada progrida, né, e chegue ali ao setor de ataque. Né? Então, o Pumita Rodrigues é um jogador maduro. É um jogador que, hoje, como ele resolveu muito bem essa questão da recomposição defensiva, para mim, ele é um lateral, um dos melhores que temos na América do Sul. O Vasco está contratando um dos melhores laterais. Deixando claro, contudo, que quando ele não se adapta no Racing, sempre fica o alerta, né? Porque foi a primeira experiência dele fora do Uruguai, ele não se adaptou. Como eu disse, tinha questões no jogo dele, alguns problemas no jogo dele, que ele leva para o Racing de Avellaneda e ele não consegue resolver lá. Algumas dessas questões ele resolveu já, de tal sorte que ele pode perfeitamente chegar no Vasco com poucos efeitos colaterais, digamos assim, né? É também um lateral que tem ali um pouco introspectivo para alguns processos ali, né? Agora, dentro de campo, resolve muito bem essa parada aí. Ele é introspectivo fora de campo, dentro de campo, ele resolve isso muito bem. Então, em tese, gente, vamos deixar isso claro, né? Em teoria, é uma bela contratação do Vasco da Gama, mas um acerto do Vasco da Gama, um grande acerto do Vasco, porque era um dos laterais, um dos poucos laterais direitos de muita eficiência que nós tínhamos no mercado sul-americano, tá? Então, o Vasco realmente contrata aí, em tese, um belo reforço. Aproveitando para falar aqui sobre algumas das contratações do Vasco, rapidamente aqui, eu acho que o Brax, né, e a SAF estão trabalhando muito bem. Eu já falei isso, eu falei para vocês confiarem no trabalho do Brax, que em geral ele acerta muito mais do que erra. Vai errar também, evidentemente, se eu na posição dele estivesse, também erraria muito, mas acho que uma parte ali das contratações até agora são grandes acertos. Por exemplo, o Pedro Raul, para mim, o Pedro Raul não foi um jogador apenas de uma temporada. E foi um jogador que se resolveu na temporada, um jogador que se encontrou numa temporada. É um jogador que sinaliza aí, certamente, que pode ser um dos grandes goleadores do futebol do Brasil durante muito tempo. Tá? Então foi, para mim, também uma grande contratação. Tá? Eu acho que o Patrick de Luca é um jogador um tanto subestimado. O pessoal torce muito o nariz para um jogador desse. Para mim, esse jogador pode ser interessantíssimo. Interessantíssimo. Teve uma temporada de 2021 muito boa e acho que pode ser, sim,
uma surpresa aí para os desavisados. Gostei muito dessa contratação, é um jogador que encorpa a equipe, na minha opinião. Lucas Piton, acho que é um jogador super valorizado, pode perfeitamente dar certo no Vasco, mas é um jogador que tem dificuldades. Aqui no Corinthians, quando ele ia para o campo de ataque, nem sempre as coisas boas saíram. Erra muito o passe final, erra muito, né, se perde muito na decisão final. É um jogador que corre muito, às vezes, e não sabe muito bem o que fazer quando corre. É um jogador que no processo de recomposição não consegue mandar muito bem quando está com tudo. Na lateral esquerda, numa situação em que a equipe dele está sofrendo pressão, costuma até mandar muito bem, costuma resolver bem essa parada aí. Mas é um jogador super valorizado. E acho que é um jogador que tem alguns equívocos no jogo dele que ele precisa corrigir. Como essa questão do passe final, da decisão final, né? E também a leitura difícil que ele tem de jogo. É impressionante como parece que ele tem dificuldade para entender o que está acontecendo dentro de campo. Então, é um lateral para mim super valorizado. Acho que pode dar certo, mas em tese, assim, pelo que apresentou em 2021, para mim, não dou bola para essa contratação, não. Tá? O Léo Pelé é um jogador que, a respeito de todas as críticas que ele recebeu no São Paulo, esse jogador, sim, para mim, pode ser um belo reforço para o Vasco da Gama. Tem questões no Léo que precisam ser resolvidas. Às vezes ele é um pouco afoito nessa questão de fazer ultrapassagem para o campo de ataque, né? Mas na maior parte do tempo ele acerta. É um jogador que tem um potencial impressionante, incrível, e pode sim dar muito certo no Vasco da Gama. Pode dar certo, talvez não dê, mas pode dar certo, vamos esperar que dê certo sim. Tá? Orelhano também é evidentemente um grande acerto. Este é mais introspectivo até do que, né, o Pumita Rodrigues, né? É um jogador realmente acima da média, é um dos melhores que tínhamos aí na América do Sul, um jogador que pode trabalhar como meio campista, pode trabalhar pelo lado do campo, já falei dele, é de fato uma grande contratação do Vasco da Gama, sem dúvida nenhuma. Robson Bambu, para mim é um erro grave. Pode dar certo? Evidentemente que pode. Esse jogador tem pelo menos 2 anos que ele não faz uma partida que presta. Não sei de onde veio esse nome. No Corinthians era uma piada. No Corinthians, quando ele jogava, a torcida do Corinthians tremia. Era um daqueles jogadores que a torcida do Corinthians, quando pensava em reformulação, pelo amor de Deus, manda o Robson Bambu embora. Se perdia com a própria bola. Tinha dificuldade, gente, de ter um debate simples com a bola. Um debate simples, uma conversa simples com a bola, e tinha dificuldade. Muitas vezes porque a bola fazia de tudo para sair do pé dele. É um jogador, de fato, complicado. E o problema do Robson, sobretudo, é o fato de que ele acha que ele joga muito mais do que ele joga. E aí tem uma autoconfiança que não sei de onde vem. É uma confiança de que ele é muito bom e ele não é bom. Tão bom como ele pensa que é. E é nisso que ele se perde muito. Tecnicamente, pode ter algumas valências, evidentemente, mas é impressionante a quantidade de erros desse jogador. Pelo menos a temporada dele no Corinthians, as 2 últimas temporadas dele, realmente foram deploráveis. Deploráveis. E eu não sei de onde veio a ideia de contratar esse jogador. Realmente, o Bambu, para mim, foi um erro dessa gestão do Vasco da Gama. Um erro. Agora, evidentemente, como eu disse para você, nem sempre vão acertar, né? Acho que tem que melhorar aí o scout do Vasco da Gama, porque não é possível que o scout tenha legitimado a contratação do Robson Bambu. Eu acho até que dá para entender, por exemplo, o Piton. Tá? Até porque o Corinthians teve uma temporada muito boa, e o Piton acabou sendo utilizado em alguns momentos-chave. Em alguns momentos-chave, em alguns jogos, aí, por exemplo, que o Corinthians foi muito destaque, ele não falhou tanto, né? Agora, o Robson Bambu, pelo amor de Deus, gente. É impressionante. Jogador que erra demais ali no primeiro terço do campo. Erra demais. Né? Então, realmente, não entendi essa contratação. E se realmente o scout do Vasco legitimou essa contratação, acho que tem que ter uma discussão no Vasco da Gama sobre os profissionais do scout do Vasco. Porque realmente é lamentável, né, uma possível legitimação de uma contratação como essa. Robson Bambu, realmente, isso aí foi difícil, hein? Complicado demais, e eu não aprovo essa contratação, não. Tomara que dê certo, evidentemente. Torcendo aqui para que dê certo. O Bambu também é um cara fora de campo complicado, tem algumas situações aí extra-campo, e isso atrapalha muito a carreira dele. Muito, vocês sabem, é só pesquisar na internet. Não é um jogador fácil, não é um jogador que tem um histórico tranquilo, é um jogador que se envolveu em situações graves aí, graves demais, né? Então, infelizmente, o jogador às vezes pode ter essa vida aí, mas dentro de campo ele resolve. O problema é que tem alguns que têm uma vida complicada e leva isso para dentro de campo. Até hoje, foi muito o caso do Robson Bambu. Esperemos que a partir de agora não seja. De qualquer maneira, ótimo 2023 para o Vasco, e acho que, no geral, as contratações são muito boas. No geral, o Vasco está montando uma boa equipe, e acho que o Mita Rodrigues foi uma bela contratação em tese do Vasco da Gama, assim como o Aureliano, se de fato chegar, vai ser sensacional. Assim como também o Patrick de Luca foi uma boa contratação, Pedro Arrou, muito boa contratação, e acho que o Vasco da Gama tem de tudo para fazer uma campanha interessante em 2023. Esse é o meu desejo. Estou torcendo muito para que o Gigante realmente devolva para os seus torcedores e torcedoras a felicidade que vocês merecem muito ter deste clube sensacional que é o Gigante da Colina. Tá bom, gente? É isso.